Nós assistimos hoje em dia o avanço da China sobre todas as nações do mundo e a sua influência comercial, e o mundo assiste apavorado diante de uma China que cresce cada dia mais e que ainda não estendeu seus tentáculos através da política e nem através das armas. Mas essa atitude da China, que ela está protelando, talvez seja porque ainda não detém o poder militar necessário para estender os tentáculos sobre todas as nações da Terra. E eu quero falar sobre o poder mundial que migra. O poder migra de época em época. E quando nós falamos de poder, nós estamos nos referindo à capacidade de uma nação sobrepujar outras, influenciar outras, culturalmente, economicamente, politicamente. E o poder mundial ele é registrado na história. Ele começou no Oriente e veio caminhando de época em época, fazendo um círculo da direita para a esquerda no mapa mundi, do leste para o oeste. Ele chegou na época na Índia, na Mesopotâmia, com a Síria, com Babilônia. Ele veio caminhando com o Egito, com a Grécia, com Roma, com os otomanos, com Napoleão, na França, com a Inglaterra, com a Alemanha. O poder veio também através e foi dividido uma época ficando bilateral. Uma parte do poder mundial ficou sob a União Soviética e outra parte controlada pelos Estados Unidos, que também auxiliam, trabalham mutuamente com a Inglaterra. O poder mundial, ele está migrando. E ele faz um círculo perfeito na Terra, e agora ele volta para o Oriente através da China. E isso demonstra que todo um ciclo de poder no mundo chegou ao seu fim. E eu quero abrir um parênteses aqui para falar sobre o Brasil. Por que o Brasil, sendo uma nação que tem tudo para se despontar e crescer e influenciar outras nações, o Brasil sempre tem tido uma atitude de colônia? Embora pudesse ter as melhores faculdades, a melhor indústria, a melhor tecnologia, porque dinheiro, o Brasil detém um grande percentual do dinheiro, do capital mundial, porque ele está dentre as oitava economia, e se peneirar um pouquinho, nós veremos que o Brasil pode chegar até a terceira ou quarta economia mundial, porque a riqueza do Brasil é uma realidade. Não se trata de papéis como tem provida a Europa, não. O Brasil tem as maiores reservas minerais, geopolítica do mundo. Portanto, poderia ser uma nação que se despontasse como superpotência, e isso não acontece. Por quê? Existe alguma coisa dentro do poder do Brasil, ou atrás do poder do Brasil, que o governa secretamente de alguma forma. Isso não pode ser provado, mas tudo indica que todo e qualquer político que assume o poder nesse país, ele não trabalha dentro de um projeto nacionalista para desenvolver a nação e socorrer aquelas pessoas mais necessitadas, tirando-as da linha de pobreza e trazendo-as para uma situação confortável de vida,
que é digna de um cidadão brasileiro por morar num país tão rico. E nós assistimos que isso não tem acontecido durante séculos e séculos da existência desse país, e é muito mais agora, nessa modernidade, nós não vemos políticos voltados para isso. Então, nós podemos também observar que o Brasil, embora sendo grande, gigantesco, ele não tem influência sobre o mundo. Por que essas coisas acontecem? Nós assistimos a Índia, a China, o Paquistão, até a Austrália ter influência política no mundo, e o Brasil sempre arrastando, engatinhando em matéria de política externa e de desenvolvimento. Eu acredito que exista um poder atrás do poder, e esse poder trava o progresso e trava o desenvolvimento do país de uma forma profunda, e que todo aquele que chega no poder com uma boa vontade de fazer alguma coisa, ele é impedido de alguma forma. Agora, eu não posso identificar o que seja, porque eu sou pessoa do povo. Talvez eu suponha que seja a maçonaria, talvez seja a máfia, talvez seja um grupo de pessoas compostas de fazendeiros, eu não sei, ou talvez alguma agência de inteligência estrangeira que atua sobre o país e que promete que, se o país tiver uma certa linha de pensamento, uma certa linha de conduta, de desenvolvimento, de prosperidade, esse país irá sofrer sanções graves e esse país não poderá prosperar. Então é por isso que nós vemos esses políticos que entram cada dia, vez mais, eles não têm a preocupação de fazer projeto nem plano, não existe um projeto desenvolvimentista, e toda a indústria e toda a estrutura do país parece que está por ruir. E parece que também não existe um projeto para mudar essa situação. Um país tão rico, um país tão próspero, um país com potencial tremendo, com uma população dinâmica e trabalhadora e empreendedora, nós encontramos-nos ainda nos degraus do mais profundo poço da história. E o poder mundial, ele migra. E o poder mundial, ele passa agora para a China, e a China vai abrir uma estrada e vai abrir o seu raio de influência em todo o Oriente Médio. A China vai abrir o seu raio de influência no Oriente Médio, ameaçando todo o capital e todo o desenvolvimento ocidental, incluindo também a sua parceira Rússia, que também vai ter que se esforçar para se manter de pé diante do avanço do dragão chinês em relação ao mundo. E o poderio americano irá se encolher, talvez não militarmente, mas economicamente. A América tende a encolher o seu raio de influência mundial, permitindo que outras nações, que durante o sono da América, que ela dormiu achando que era a polícia mundial, ela dormiu e achou que poderia se manter nesse estado confortável para sempre. E agora a América se vê diante de nações que se levantam cada vez mais poderosas e com capacidade de afrontá-la e envergonhá-la diante da política mundial, diante de todo mundo. Então a China agora, depois que a China se fortalecer politicamente e se fortalecer militarmente, a China irá marchar para fazer a conquista do mundo, porque é da índole do comunista sonhar com um governo mundial, mas não com um governo mundial associado a capitalista e a democracia, ainda que a China se valha do capitalismo que lá se instaurou para trazer a prosperidade para aquele povo, porque o Ocidente sonhou que um dia, investindo na China, ela se tornaria capitalista e abriria as portas para a democracia. E aconteceu, foi o contrário. A China se fortaleceu e se fechou para o Ocidente politicamente. Então, ali no Oriente Médio, ela vai estender a seu raio de influência.
de uma forma gritante, vai dominar o petróleo e as riquezas do Oriente Médio, porque a China também faz agora, há pouco tempo, Israel sinaliza para fechar o comércio também com a China, contrariando todo o princípio do seu grande apoiador, os Estados Unidos da América. Eu quero dizer que quando o poder migra, alguma coisa vai acontecer, alguma convulsão, algum atrito, alguma guerra, e os Estados Unidos não sabem mais o que fazer diante do gigante chinês que se despertou e diante da América que dormiu. E olha, nisso aí vai se cumprir a palavra de Deus, as profecias sagradas, dizendo que se deveria abrir o caminho para os reis do leste, para eles se instalarem no Oriente Médio. Eu vejo o Brasil, que deveria agora surfar na onda da queda americana, da perda de influência da Europa, e se fortalecer industrialmente, tecnologicamente, usando serviço até de espionagem para poder manipular nióbio, grafeno, e criar uma indústria forte no país, permitindo ao Brasil se manifestar e aparecer no mundo como uma superpotência. Nós vemos as entregas dos nossos minerais como foram feitas há 500 anos atrás. Nós vemos aí o governo atual não tem um projeto, o antecessor não tem projeto. Então eu penso agora que com o crescimento da China haverá grandes enfrentamentos, tudo por interesse financeiro. E é hora do país nosso crescer e trazer prosperidade para nós, mas o governo prefere entregar o nióbio para o Japão, ao invés de pessoas do próprio Brasil beneficiar aquele minério. A China agora está de olho no mercado do Oriente Médio, de onde, dominando o Oriente Médio, ela abraçará os seus tentáculos no mundo todo. Então o poder mundial migrou, está na China. E não adianta os americanos chorarem, né? A Europa, a pessoa, o país, quer dizer, que quiser surfar na onda do crescimento chinês, deve também se desenvolver tecnologicamente para fazer frente à grande ameaça chinesa. Porque ela não vai ser ameaça porque ela quer ameaçar, é porque ela está crescendo, está ocupando espaço e vai tomar o espaço até dos próprios governos nacionais. Então é hora dos poderes constituídos, dos deputados, dos vereadores, da sociedade, investir agora em crescimento e prosperidade para o povo. É hora do governo olhar e ver as taxas de impostos e normalizar isso para uma situação em que possa a indústria sobreviver sem sonegar e o governo arrecadar mais. Então o poder mundial migrou, está indo para a China e haverá conflitos. E nós, como nação, como sobreviveremos a isso?